Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um vídeo. Queremos estudar a palavra de Deus com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 8. Salmos, capítulo 5, versículo 8 diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Amém? Antes de nós começarmos a falar sobre esse salmo, eu queria convidar você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, clica aí no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos, tá bom? E ajude-nos a divulgar. Se você deixar uma mensagem, comenta aí o que você achou dessa mensagem no final do vídeo, tá? Escreve, deixa um comentário para nós vamos responder aí nos próximos dias, tá bom? Salmos, capítulo 5, versículo 8. Vou ler mais uma vez aí com vocês. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Este é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. É um salmo que nós não sabemos exatamente em que época da vida dele que ele escreveu, o que estava acontecendo, mas parece... todo o conteúdo, o contexto desse salmo mostra para nós que de alguma forma ou de outra ele vinha sofrendo perseguições, né, de seus inimigos. E essas perseguições o estavam incomodando. Então é um salmo onde ele pede a providência do Senhor, que o Senhor ali ele entre na causa dele, que ele veja a forma como ele tem vivido e que ele atente para a forma como os inimigos têm agido. Mas o que nós queremos destacar é esse versículo 8, que Davi ele vira para Deus e diz: Senhor, guia-me na tua justiça. Ele está pedindo, para dentro de um contexto da vida em si, que Deus ele seja o guia dele na justiça dele, né? Que o Senhor o guie dentro da própria justiça de Deus. É isso que ele está falando: guia-me na tua justiça. E ele dá um motivo por isso: por causa dos meus inimigos. E ele complementa: endireita diante de mim o teu caminho. Ele está falando para guiar na justiça, na justiça de Deus, que ele quer que Deus o guie nessa justiça e que ele quer que o Senhor endireite o caminho de Deus diante dele. Então Davi aí ele se coloca numa condição bem humilde, né, um pedido humilde, ele pedindo para Deus fazer aquilo por ele que ele não é capaz de fazer. E é assim que eu e você, como cristãos, nós temos que olhar para as nossas vidas. Nós não temos condições de nos guiarmos na justiça de Deus. Nós não temos condições de nos guiarmos nem na justiça terrena, de maneira efetiva, eficiente, né? Muitas vezes nós tropeçamos, nós erramos, muitas vezes nós cometemos injustiças também, né? Quanto mais querermos por nós mesmos caminharmos, trilharmos um caminho de justiça de Deus, né? Termos certeza que estamos trilhando o caminho do Senhor. Então Davi ele se coloca numa questão de humildade, porque tem que ser humilde para reconhecer que nós não sabemos nada. Tem que haver humildade no nosso coração para nós entendermos que a nossa sabedoria, na realidade, ela não vale nada, né? Se essa sabedoria ela não é influenciada por uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem do alto, ela não serve para muita coisa. A nossa própria sabedoria, ela é humana, ela é terrena, ela é corrompida pelo pecado. O máximo de sabedoria que nós podemos ter, se não for inspirada pelo Senhor, de pouco nos aproveitará. Na realidade, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria forma de agirmos, nós vamos errar muitas vezes. Então, um dos milagres do Evangelho, né, quando a palavra de Deus nos alcança, quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, um dos maiores milagres que acontecem é nós começarmos a entender que nós não somos nada. Como diz João Batista, que ele cresça e eu diminua. João Batista tinha uma posição de destaque, ele era um profeta conhecido ali na época, um pouco antes de Jesus começar o seu ministério. Ele era uma pessoa até respeitada ali no meio religioso judaico. A Bíblia diz que
que pessoas iam lá até ele ficava ali no rio, e ali ele pregava com ímpeto, ali ele combatia o pecado, ele falava forte contra os pecados dos homens, os homens se arrependiam e ele batizava aqueles homens no rio. Ele tinha um ministério grande, um ministério eficiente, que estava trazendo resultados, mas ele sempre apontava para a vinda daquele que era maior do que ele, aquele que ele não era nem digno de desatar as sandálias. João Batista sempre focou em Jesus, alguém que realmente era o importante, que ele não era nada. Ele usa essa frase, né? Ele fala que ele cresça e eu diminua. Quer dizer, na realidade nós temos que entender que tudo vem de Deus, nós não somos nada, e é o que eu falei. Um dos maiores milagres do Evangelho é fazer com que nós venhamos a nos diminuir, nós venhamos a entender que nós não somos o que nós na realidade pensávamos que nós éramos. É como se fosse o termo descer do salto. Muitos de nós, antes de termos um encontro com Deus, nós tínhamos, como diz o dito popular, o rei na barriga. Nós achávamos, nunca fiz mal, nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa boa, todo mundo gosta de mim. Tem pessoas que se iludem que todo mundo gosta dela, né? E isso não é verdade, não é fato. Por mais agradável, por mais que nós tentemos agradar a todos, não vai haver uma unanimidade, né? Nós somos falhos, nós cometemos coisas desagradáveis contra as pessoas têm motivos reais para se levantarem contra nós, é natural, né? Mas Davi, ele se coloca numa posição humilde, ele olha para Deus, aquele que realmente é o que sabe todas as coisas, ele se esvazia de si mesmo, assim como eu e você devemos olhar para Deus, que é o autor e consumador da fé, é o que criou todas as coisas, é o Senhor de todo o universo, e entendermos que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não temos condições de andar por essa vida e acertarmos, se não for Deus no nosso caminho, se não for Ele nos guiando. E Davi, por ter sido um pastor de ovelhas, já nessa época aí que ele escreve esse salmo, ele fala, guia-me na tua justiça, talvez até com a experiência de alguém que guiava as ovelhas, ele sabe qual é o papel de um pastor, por isso que no Salmo 23 ele escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele entende que Deus é um pastor, e o pastor, qual a função do pastor? É guiar as ovelhas, é levar as ovelhas a pastarem, depois trazer de volta em segurança para o aprisco, é levar as ovelhas a beberem água e estarem seguras e defendê-las dos lobos. Davi está pedindo, Senhor, guia-me na tua justiça, guia-me na tua justiça. Davi, ele não traçou um caminho que ele gostaria de alcançar, como muitos de nós traçamos, né? Eu crio na minha mente ou no meu coração um caminho de sucesso. Eu faço um esboço de que o sucesso que eu quero alcançar, a vida que eu quero ter, e eu coloco isso diante de Deus e falo aqui, Senhor, me guia por esse caminho, né? Ou Senhor, me ajuda a conquistar isso aqui. É isso que eu quero. Não, Davi, ele fala, guia-me na tua justiça, no seu caminho de justiça. E ele continua lá, endireita diante de mim o teu caminho, endireita o teu caminho. Eu quero ir pelo teu caminho. Davi sabe que não existe, é como a Bíblia diz, há caminhos que aos olhos dos homens parecem retos, mas são caminhos de destruição, não são caminhos bons que no fim levam à morte. Davi, ele tinha essa consciência, Davi, ele sabia que ele não poderia depender de sua sabedoria, da sua própria sabedoria, que ele não poderia depender dos seus próprios recursos, ainda que ele fosse um rei, ainda que ele, naquela época, ele já era destacado e conhecido, mais do que talvez do que qualquer homem da sua época, ele não queria confiar em si mesmo, ele não queria confiar na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, ele queria depender completamente de Deus, e isso tem que servir para mim e para você, meu querido, minha querida irmã. Quando nós quisermos andar com a força do nosso braço, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço, que confia no poder, na capacidade, na sabedoria do homem. Se nós formos por um caminho achando que nós sabemos, que nós podemos, que nós somos os melhores e que nada vai acontecer de errado porque, enfim, porque algo que não seja Deus está nos ajudando, não vai dar certo, meu irmão. Nós precisamos de Deus, nós devemos olhar para Deus assim como Davi olhava, né? E olhar para Ele entendendo que Ele precisa me guiar na minha justiça, Ele precisa endireitar diante de mim esse caminho, que é o caminho dEle, né? Hoje nós vamos entender que quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá passo após passo, é Ele que inclusive dá passos por nós, se nós permitirmos
resistirmos, o Espírito Santo ele ora por nós, ele intercede por nós, ele nos capacita, ele diz onde nós vamos e onde nós não devemos ir. Nós vemos isso na Bíblia, o Espírito Santo determina o caminho da nossa vida, ele determina qual é o caminho da justiça, ele nos guia, ele é o verdadeiro guia, ele é um consolador, como a palavra de Deus chama ele, na palavra grega utilizada, é o paracletos, é aquele que intercede, é o advogado, o que consola, o que ensina, é o professor, é o mestre, é o que dá a direção, é o que pega pela mão e leva. O Espírito Santo faz isso para nós. Olha só também o que o Salmo 37 nos diz a respeito de Deus nos guiar. Ó. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Um homem bom não tem nada a ver com a avaliação dos homens. É Deus que confirma se os passos de um homem bom, quer dizer, se os passos que eu dou são realmente de um homem bom ou de um homem que não é bom. Não importa o que as pessoas pensam ao meu respeito. Né? E eu estou falando não no sentido que muitos se vitimizam. As pessoas pensam mal de mim, o que importa é o que Deus pensa. Não, eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou falando, não importa que as pessoas pensem que eu seja uma pessoa boa, que eu seja uma bênção. Porque às vezes Deus está olhando lá do céu, ele está vendo que não é nada disso. Ele está desaprovando os meus passos, ele está vendo que eu estou andando por um caminho que eu não deveria estar andando, e muitas vezes, meu querido e minha querida irmã, nós estamos fazendo isso. Muitas vezes nós estamos andando por onde nós não deveríamos andar, nós estamos fazendo coisas que nós não deveríamos fazer. E o Senhor é Ele que confirma os passos de um homem bom. Se os nossos passos forem bons, o Senhor vai confirmar, não é as pessoas. Não é porque alguém te abraça e fala, puxa, você é uma bênção. Não é por isso que você é uma bênção. Se o Senhor olha para mim e acha que eu estou andando errado, eu estou andando errado. Se o Senhor aprova os meus passos, é Ele que aprova. Mas na realidade nós temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes eu acho que os meus passos são corretos e Deus, Ele não tem aprovado. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. E Ele diz aqui, e deleita-se no seu caminho. Né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e esse homem deleita-se no seu caminho. Porque ele está tendo os passos bons, de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer na vida dele. Amém, queridos? Nós vamos ver que essa questão aí da segunda parte do versículo, né, que fala, endireita diante de mim o teu caminho, a questão de endireitar o caminho é que ele se torne reto, que seja um caminho que não tenha desvios, que não tenha conversões, né? Inclusive a palavra diversão é algo como divergir, é sair do foco, né? É que não hajam divergências, que não hajam coisas diversas no caminho que me desvie do foco que Deus tem para mim, né? O que a palavra diz, seria um caminho reto, seria um caminho livre de obstáculos, um caminho livre de tentações, um caminho livre de coisas que tentam desviar a minha atenção, o meu olhar, o meu coração, tenta desviar o meu coração daquilo que o Senhor quer fazer. Né? O caminho reto é um caminho de verdadeira obediência àquilo que Deus quer. É isso que ele diz, um caminho reto. Né? E aí eu deixei para falar um pouco mais para frente, né? No meio desse versículo, ele fala, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. É interessante Davi levantar isso. Ele estava enfrentando problemas com inimigos, tinham pessoas que o perseguiam, que queriam derrotá-lo, que queriam tirá-lo do poder, né? Não sabemos exatamente em quais circunstâncias específicas ele escreveu esse salmo, mas é o que nós entendemos pelo conteúdo do salmo, que era uma questão de perseguição, que já haviam inimigos que se levantavam contra a vida de Davi. E ele fala, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Né? Aqui, Davi ele não está falando para o Senhor dar uma vitória para ele, desculpa até a forma de expressão, mas é um dito popular, para esfregar na cara dos inimigos, né? Para mostrar para os inimigos que você venceu. Como eu já vi em alguns lugares as pessoas falando, o dia que você vencer, os seus inimigos serão humilhados. Não, não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo para o Senhor guiá-lo na justiça de Deus. E andar na justiça de Deus geralmente é o caminho mais difícil, geralmente é um caminho de renúncia, é um caminho de humildade, às vezes de humilhação, é um caminho difícil. Davi está pedindo, Senhor, me ajuda, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Então ele não está falando que o fato dele andar na justiça dele é como se fosse um revés na vida dos inimigos, é como se fosse uma vingança, ou que os inimigos iriam se dar mal. Não, é exatamente o contrário. Ele está querendo dizer para que os inimigos não tenham motivo
para suas acusações maliciosas. Ele está querendo dizer, Senhor, que eu tenha um bom testemunho, que eu venha realmente ser um homem de Deus, porque os meus inimigos, para que eles não tenham o que falar de ti, que eles olhem para mim, para minha vida, e eles não tenham o que dizer, né? Porque nós precisamos ter a direção de Deus em nossa vida, porque os inimigos estão sempre nos vigiando. A Bíblia fala que o diabo, ele brama como um leão, né? Como parecido, e ele fica ao derredor das pessoas que amam a Deus. Ele fica ao nosso derredor esperando uma oportunidade para poder nos atacar. Ele está esperando. E muitas vezes, quando nós andamos fora da vontade de Deus, essa proteção espiritual que nós teríamos, ela fica frágil. E nós podemos ser atacados, primeiro, por esse inimigo espiritual. Eu não vou dizer que nós temos inimigos, homens e mulheres nesse mundo, como Davi tinha, porque o contexto é completamente diferente. Na questão de Davi, os inimigos eles vinham para matar, né? E muitas vezes você era obrigado a sacar a espada e aniquilar os inimigos. Era uma questão, às vezes, de guerra, de combate físico, que geralmente levava à morte de uma das partes. Hoje, os nossos inimigos, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra pessoas, mas é uma luta na região celestial, na região espiritual, onde nós não enxergamos, contra principados, potestades, dominadores, espíritos, forças espirituais do mal, nessas regiões, né, nas regiões que nós não enxergamos. Então é uma luta espiritual. Lógico que as pessoas que estão ao nosso redor, que não temem a Cristo, às vezes até, se não tomarmos cuidado, pessoas até que nós acreditamos que faz parte da igreja, do corpo de Cristo, mas são pessoas que estão longe de Deus, às vezes, com o coração cheio de coisas ruins, como Judas, que estava junto dos discípulos ali, e Satanás usou a Judas ali para trair Jesus. Nós vamos ver que muitas vezes essas hostes do mal, esses espíritos malignos, vão levantar pessoas contra nós, mas a nossa luta hoje, ela é diferente da época de Davi. Hoje o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dá sabedoria, por isso que nós temos que orar como Davi orou: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Senhor, faça com que eu tenha um bom testemunho, para que as pessoas que estão de fora, para aqueles que não te conheçam, eles não tenham o que falar de mim, né? Eles não tenham o que se levantar contra nós. É isso que nós temos que entender. Olha só o que o autor da carta aos Hebreus diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ele fala assim, ó. Eu acho que eu peguei errado aqui. Deixa eu ver. Aqui. É isso mesmo? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo, nós que estamos vivendo aqui para Deus, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Agora ele não chama mais as pessoas ao nosso redor de inimigos, ele nos chama de testemunhas, são pessoas que estão olhando para nós, né? E na realidade, quem não ama a Deus, eles têm uma lente de aumento gigantesca para nossa vida. Eles observam assim com olhos de águia, com olhos de lince. Um deslize, uma falha nossa, para eles já é um escândalo, é uma coisa escandalosa. Então o que Davi está falando? Senhor, eu quero andar na sua justiça por causa dos meus inimigos, por causa das testemunhas, as pessoas que estão nos vendo. Ó, deixemos todo o embaraço e o pecado. Nós temos que consertar a nossa vida, meu irmão. Se nós queremos dar um bom testemunho do Senhor para esse mundo e para que essas pessoas que ainda hoje não conhecem a Deus venham se converter, nós temos que mudar a nossa atitude, nós temos que mudar a nossa forma de ser, ó, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira é o caminho, é esse caminho, nós temos uma carreira, nós temos algo que nos foi proposto por Deus, que nós temos que viver para Ele, né? Agora voltou para o versículo anterior, né? Que nós temos que viver para Ele e nós temos que entender, queridos, que nós estamos debaixo de pessoas que precisam de um bom testemunho. E elas estão, enquanto elas não conhecem a Deus, elas sempre vão tentar ver as coisas pelo lado negativo, elas sempre vão procurar um defeito em nós, e nós precisamos, se hoje eu e você, nós agimos de tal forma, com um testemunho ilibado, né? Ilibado, sem defeito, sem mácula, fizermos as coisas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, sermos corretos, sermos coerentes no nosso discurso, sermos honestos na nossa forma de viver, né? Tendo pureza no nosso olhar, no nosso falar, na nossa postura diária todos os dias, as pessoas, por mais que elas não queiram aceitar o evangelho, elas vão ver que há algo em nós que não há em outras pessoas que não creem a Deus. Eles vão notar que há uma diferença, é isso que Deus quer mostrar
para o mundo que onde há o Espírito Santo, ali há transformação, ali há coisas novas. Por quê? Porque nós não sabemos o amanhã. Um dia, uma dessas pessoas, elas precisam de algo, elas vão olhar para mim e para a sua vida, ou para aquele que tem feito a vontade de Deus, e aí, querido, quando você orar por ela, quando você abrir a sua boca para ensinar sobre Jesus para ela, ela vai abrir o coração, porque ela tem visto que você crê nisso, porque você vive dessa forma. Se eu tenho vivido aquilo que eu tenho ensinado, esse é a base da minha fé, isso é o que autentica o que eu ensino. Não adianta nada eu ensinar uma coisa e fazer outra. E se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nessa armadilha de ensinarmos uma coisa, declararmos uma coisa e vivermos uma coisa completamente diferente, acreditando que o fato de nós ensinarmos ou dizermos que cremos numa coisa, isso se aplica para nós, sendo que nas nossas ações essas coisas são invalidadas. Por isso que Davi falou: Senhor, eu quero viver, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Guia, Senhor, porque se Deus nos deixar por conta própria, nós vamos fazer tudo errado, nós vamos dar um péssimo testemunho. E as pessoas que precisam de Jesus na vida delas, que ainda não têm um relacionamento íntimo com Jesus, muitas vezes elas vão pensar que por causa de como nós somos, que Jesus não vale a pena. E na realidade, Jesus não tem nada a ver com o nosso mau comportamento, Jesus não tem nada a ver com o nosso mau testemunho. Jesus é pleno, perfeito, ele é puro, ele é santo, nós que somos falhos. Por isso que Davi fala, e por isso que eu e você temos que dizer: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa das pessoas que ainda não te conhecem, né? Endireita o teu caminho diante de mim, endireita o teu caminho. A Bíblia fala em alguns lugares que Jesus ele foi tido como pedra de tropeço. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, fala dessa pedra de tropeço se referindo ao Messias, e depois no Novo Testamento, essas coisas, o próprio Senhor Jesus, e depois em algumas epístolas, essa nova forma de chamar Jesus pedra de tropeço é apresentada. Por quê? Porque quando Jesus vem, ele confronta a religiosidade. E para os religiosos de plantão, Jesus foi uma pedra de tropeço. Isso endureceu mais o coração deles. Ao invés deles se converterem, eles ficaram com raiva. Então a Bíblia chama de pedra de tropeço, de rocha de escândalo. E depois Paulo vai falar que ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E se tem uma coisa que Deus não precisa, é que eu e você venhamos ser pedra de tropeço na vida dos outros, que nós não venhamos ser rocha de escândalo, nem para os judeus e nem loucura para os gregos. Nós temos que viver uma vida de justiça para Deus, né? Nós temos que viver uma vida de justiça. Jesus, ele já foi a divisão da fé, né? Quem crê em Jesus é salvo, quem rejeita a mensagem do evangelho é condenado. Ele não precisa mais de uma multidão de pessoas fazendo tudo errado, dando um péssimo testemunho e mostrando para o mundo que Jesus não muda, que Jesus não muda as pessoas, que ele não transforma os corações, que o nosso caráter, nós dizemos que amamos a Jesus, mas o nosso caráter é corrompido igual qualquer pessoa, o nosso caráter não tem nada de honesto nele igual a maioria das pessoas, o nosso caráter, não, Cristo tem que mudar o nosso caráter, Deus ele tem que mudar o nosso caminho, ele tem que nos guiar pelo caminho de justiça, Deus ele tem que fazer veredas retas diante de nós, para que nós venhamos a trilhar esse caminho, né? Nós vamos ver que depois, apesar da Bíblia dizer que Jesus ele foi no meio dos religiosos, daqueles religiosos intransigentes, Jesus foi considerado uma pedra de tropeço, porque eles tropeçaram na verdade, né? Uma rocha de escândalo, porque eles se escandalizaram em quem Cristo era, né? Para os judeus foi escândalo e para os gregos foi loucura, mas o próprio Jesus ele vai se identificar como o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz que ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade que leva ao Pai. E ele mesmo é a vida eterna. E ninguém chega no Pai se não for por ele. Ele fala, ninguém vem ao Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho. Então lá, quando o salmista, no seu salmo, ele fala, endireita diante de mim o teu caminho, é como se ele estivesse dizendo, me revela corretamente esse teu caminho. Nós vemos que o caminho é Jesus, e ele fala, e me guia na tua justiça, porque Jesus, ele é a justiça, ele é o justo juiz, é ele, né, junto com Deus, ele é o justo juiz ali na condição de Deus, e ele nos coloca nesse caminho que é ele mesmo, pelo novo e vivo caminho que foi aberto através da sua morte na cruz. E era o que eu queria terminar lendo para vocês, o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 20, né, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou,
pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele está falando que Jesus, ele nos deu um novo e vivo caminho, que ele mesmo nos consagrou. Ele separou esse caminho para nós. Ele preparou esse caminho para nós através do véu, quer dizer, pela sua carne que foi rasgada na cruz, que foi ali dilacerada na cruz. Jesus, ele é o caminho. Então o salmista lá, ele está dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça, me leva por um caminho de justiça, por causa dos meus inimigos. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não querem um relacionamento com Deus, elas precisam de um testemunho poderoso. Nós temos que sair desse lugar de vivermos uma mentira, de vivermos um falso evangelho, por causa dessas pessoas que não são inimigos mais. Eles são pessoas que precisam de Deus. Por trás deles, o inimigo pode estar agindo de uma maneira espiritual. Por causa dessa ação maligna, nós temos que manter a nossa santidade. Endireita diante de mim o teu caminho. Senhor, eu quero seguir com Jesus pelo resto da minha vida, até que ele voltar. Se nós fizermos isso, queridos, pode ter certeza, pessoas vão entregar a vida delas a Jesus por sua causa. Isso pode demorar um tempo. Depende do seu testemunho, depende da oportunidade certa que Deus preparar. Mas por enquanto você pode. Nós temos que fazer o que então? Em primeiro lugar, mudar o nosso caráter, andarmos em santidade e deixar que as testemunhas nos observem. Faça o melhor possível. Não faça só na frente delas, não. Não é uma questão de hipocrisia, não é religiosidade. Nós temos que mudar por dentro, para que as pessoas possam ver o nosso bom testemunho e glorificarem a Deus. E em segundo lugar, nós devemos orar por todas as pessoas que nós conhecemos, para que Deus um dia abra uma oportunidade para que nós possamos testemunhar de maneira eficaz para elas. E aí, queridos, o Espírito Santo faz o resto. Ele vai abrir uma porta para nós, que Jesus é a porta, ele proveu o caminho correto, e nós temos que todo dia pedir: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dessas pessoas que ainda não te conhecem, né? Coloca diante de mim, estreita, endireita o seu caminho. Eu quero andar com Jesus todos os dias da minha vida. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas, deixa aí o seu gostei, tá bom, queridos? E ajude-nos a crescer o nosso canal, tá bom? Nós nos vemos novamente no próximo vídeo. Eu não sei se provavelmente o próximo vídeo eu vou colocar na terça-feira, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e vamos andar no caminho que é o nosso Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e até mais. Tchau, tchau.